entrando no mérito de que a contribuição para a humanidade, do ponto de vista das discussões políticas do diploma do Olavo, Sim. são mais relevantes do que toda a produção de Bibi Bailas. Não, são mesmo. São de fato. Só a ausência do diploma dele é uma questão acadêmica mais relevante do que tudo que Bibi Bailas trouxe ao mundo. É isso que eu tô dizendo. Sim. É verdade. E o Olavo de Carvalho, apesar de se auto-intitular filósofo, ele não tinha nenhuma formação acadêmica. Meu Desculpa. Deus, mas que resposta nojenta. Deixa-me lhe contar uma coisa, diferente dessa sua areazinha aqui no Brasil, que só reconhece a formação e a contribuição de físicos em toda a academia de todo o mundo. O que importa, efetivamente, é a capacidade de contribuir para alguma questão. Isso significa que pessoas que não são matemáticas de formação, não são físicos de formação, podem contribuir para qualquer questão. Na filosofia, então, se isso é assim na matemática, se isso é assim na física, na filosofia, então, isso é a regra. O Nietzsche tinha diploma? Qualquer um que tenha contribuído para uma questão relevante e representativa do ponto de vista filosófico é tratado naquela questão como se o filósofo fosse. Isso, assim, é uma obviedade. Aqui no Brasil, que nós temos uma academia extremamente preocupada com o cumprimento das obrigações burocráticas propriamente ditas. No resto do mundo, o que você está pensando? Na resolução de uma questão específica. E aí a comunidade, os pares, não servem para dizer se aquele trabalho é válido. Não é isso que os pares fazem. Os pares servem para estabelecer consenso. E o consenso não é o que legitima o trabalho, mas é o que avança a questão. Porque, em qualquer momento, longe do consenso estarão uma série de trabalhos que são per se legítimos, mas não são consensuais. Então, o objetivo da revisão por pares, o objetivo da burocracia ao redor dos trabalhos científicos é aumentar o conhecimento total. Em filosofia, essa questão é tão séria, mas tão séria, mas tão séria, que tem pessoas que não fizeram, por exemplo, o Norbert Elias. Norbert Elias não teve uma contribuição, um trabalho, uma vida pensada em contribuições filosóficas. Hoje, o seu conceito de tempo é uma das discussões mais sérias dentro da filosofia. Por quê? Porque absorve-se as questões centrais acerca do que ele estava falando e abstrai-se uma teoria a respeito dessa forma específica. Então, Bibi Bailas, isso é uma ignorância sobre filosofia. É uma ignorância sobre filosofia proporcional. Eu não estou nem entrando no mérito se a filosofia ela age e surge como uma matéria não específica. Eu nem estou entrando no mérito de que boa parte dos autores que você defende, dos socialistas que você defende, não tinham diplomas. Sim. Eu nem entro no mérito de que o Marx, aquele mentiroso do caralho, disse que tinha 2 diplomas que não tinha. E por isso conseguiu entrar efetivo em vários jornais. Eu nem entro nesses méritos, isso são baixezas do seu tamanho. Mas eu entro no mérito de que você, serzinho desprezível, parece não considerar que, pro resto do mundo, para boa parte das contribuições que são relevantes, você jamais terá a noção de que o seu diploma valerá um A em termos da mesma expressão política, por exemplo, que o Olavo tem. O Olavo é estudado como sendo uma das figuras centrais da nova direita, da onda da nova direita. Essa onda, do ponto de vista internacional, carrega um conjunto de universidades americanas, principalmente aquelas ligadas ao fenômeno Trump, aquelas preocupadas em estudar o fenômeno Trump, e aí Califórnia, NYU, Yale. Nessas universidades, o nome Olavo de Carvalho é estudado avidamente. Sim. E aí, quando eu coloco isso, eu penso, caramba, será que no MIT tem alguém estudando a Bibi Bailas? Tem. Será que no MIT o diploma da Bibi Bailas é discutido? Por exemplo, a questão filosófica, eu vi isso num artigo outro dia, conversando sobre o Olavo. O símbolo do diploma dele, qual é o valor desse diploma não tido? Será que ele é uma estrutura semiótica muito relacionada à forma como Bannon e Dugin tratam essa estrutura diplomática, a academia, uma certa oposição
a uma frente acadêmica propriamente dita, será que isso era uma estrutura de poder usada pelo Olavo? Não, o Scruton, o Wolfgang Smith, o Jeffrey Nyquist, todos esses caras são Zé Ninguéms que viam na figura do Olavo ali. Veja. Não importa isso. Eu nem tô entrando nesse mérito. Eu tô entrando no mérito de que a contribuição para a humanidade, do ponto de vista das discussões políticas do diploma do Olavo, Sim. são mais relevantes do que toda a produção de Bibi Bailas. Não, são mesmo. São de fato. Só a ausência do diploma dele é uma questão acadêmica mais relevante do que tudo que Bibi Bailas trouxe ao mundo. É isso que eu tô dizendo. Sim. É verdade. Ela não consegue pensar em fazer uma digressão do que ela tá falando e perceber o seguinte. Se eu for acreditar em ipsis literis isso que eu tô falando sobre o diploma, sobre a formação universitária, o primeiro bacharel em filosofia tinha que ter surgido antes do primeiro filósofo. Sim. Senão ele não podia ter essa categoria. Mas não consegue fazer área. Exercício simples, cara. Mas isso é pra qualquer área de que você fazer digressão. Qualquer área, no caso, mas em específico filosofia, né, nesse caso. Certo? O primeiro bacharel em filosofia tem que ter existido antes de Sócrates. Certo? Antes de Tales. Antes de toda essa galera. Só que ela não consegue fazer um exercício simples, cara. Porque essa é uma pessoa que... O problema é que, assim... Eu não entendo muito de física. Na verdade, eu não entendo quase nada de física. Mas a grande questão é... Ela não consegue se ater. Aí é que tá. Dá pra responder tanto essa mulher. Porque ela não consegue falar da única área na qual ela tem informação. Certo? Esse desejo, esse inclusive o Olavo fala isso, essa mania que tem, principalmente no Brasil, onde as pessoas com formações nessas áreas, como por exemplo física, se arrogam a autoridade de falar sobre todos os assuntos, menos física. Então, esse é só mais um caso estereotipado de um fenômeno que o Olavo já previu e que ela não consegue compreender porque ela não tem conhecimento suficiente sobre absolutamente nada. Mas não precisa entrar nem nesse mérito. Não precisa entrar nem nesse mérito. Vamos entrar do ponto de vista da Academia de Filosofia, porra. A Academia de Filosofia existe e trata as questões de uma forma específica. Sim, trata. Por exemplo, a contribuição do realismo especulativo hoje acontece em blogs. Boa parte das pessoas que estão lá dialogando com os blogueiros do realismo especulativo, que são doutores, são PhDs, não são PhDs. O que está acontecendo ali não é filosofia? Precisa chegar no departamento de Yale, no departamento de Harvard, e dizer, estão todos vocês fora! Vejam, vocês estão contribuindo com o Zezinho 0356, que acabou de mandar uma mensagem aqui e questionou sobre a validade epistêmica dessas condições no sonho. Veja, como que você contribuiu com ele e esse indivíduo acabou de fazer parte de uma citação sua, sendo que ele é um post num blog? Sim. Meu Deus do céu, a filosofia enlouqueceu! Veja, porque se isso não está acontecendo, né? Se não existem os grandes policiais da filosofia perseguindo essas pessoas, do ponto de vista acadêmico, o que ela está falando é uma besteira. Porque, assim, muita gente usa esse argumento que você está colocando agora, Maurício, que esse argumento, eu não considero ele tão bom, porque ele considera a noção da existência real de uma academia de filosofia. A academia de filosofia existe, e a partir do momento em que ela existe, ela cria um impacto significativo para como nós identificamos esses estudos e como nós vemos essas coisas. Então, eu entendo esse tipo de formulação. O meu problema com esse tipo de formulação, o meu problema com esse tipo de coisa, é um passo adiante, na medida em que eu não consigo entender como, dentro dos critérios filosóficos da Academia de Filosofia, o Olavo de Carvalho não seja uma das pessoas mais importantes para diversas questões em torno da consolidação de um pensamento conservador, em torno da consolidação de problemas filosóficos. Eu não consigo entender isso. Isso é esquizofrênico. A pessoa que afirma que não existe essa contribuição não entende absolutamente nada do que está sendo feito na filosofia hoje. E não entende como essas questões se desenrolam. Então, o fulaninho 0356, ele não é habilitado, como o Olavo era, para se declarar um filósofo. E o motivo pelo qual o Olavo ganhou, do ponto de vista da academia, o direito de ser mencionado como uma figura real é o fato direto e objetivo de que ele contribuiu para questões e avançou questões ou criou objeções que precisam ser lidadas do ponto de vista do trato filosófico sobre algumas questões. Não é possível nesse sentido, principalmente em filosofia política, que é onde a academia não consegue nem sequer não lidar com isso. Não é possível não entender que a escolha do cânone brasileiro, hoje, conservador, é olavista. O Olavo decidiu quais eram os autores da direita. Essa escolha, por si só,
fundamenta ele como uma das pessoas mais qualificadas do Brasil e uma das pessoas de ponta, porque uma série de PhDs, uma série de doutores de direita estão efetivamente sentados dentro da estrutura do Olavo. Um Sim. exemplo muito claro. O Eigen é mestre, por exemplo. O Hilton Buenos Aires é doutor, por exemplo. Existe a Sentados jaula nesse do cânone. olavismo, né? Sim. Entende? E assim, não é a questão, eles são olavistas. Não são olavistas. Não. Mas eles se ampararam no cânone que o Olavo revelou. Ele Então, ditou do como as ponto de coisas vista não são. filosófico, da discussão filosófica, já houve um avanço tremendo dessa questão. Uhum. Entende? E veja, Eu não discordo disso. eu sei que você não discorda disso, mas é porque esse argumento que você está usando poderia ser utilizado sem considerar a existência dessa academia de filosofia. Mas essa academia de filosofia existe e hoje ela já não trata a questão dessa forma. Isso é só um xingamento. Sim. Sacou? Uhum. Então, é por isso que eu não posso ceder. Eu não posso voltar à Grécia e dizer, não, a filosofia não começa assim, não, a filosofia é mais do que isso. Não, a filosofia é do jeito que ela gosta, de tudo que ela gosta de fazer, de tudo que ela aprecia. Essa filosofia essa academia já é uma academia que considera o Olavo uma figura relevante. Sim. Ela tá em estado de negação, quase, nesse sentido. Ignorância, né, no caso. Ela pode ficar à vontade. Mas cada doutorado que foi conseguido através da obra do Olavo de Carvalho como principal figura já é o suficiente. Uhum. Entendeu? Já faz parte da questão universal do cânone. Cada doutorado que houve baseado... E aí muitos contrários à obra do Olavo. Mas cada um deles que serviu para organizar essa questão já é a refutação cabal de que ela não sabe o que está falando. De que de científica ela não tem nada. Até porque ela tá tratando a noção de ser relevante como se fosse necessariamente algo bom. Como se a relevância de um determinado autor ou de um determinado agente necessariamente fosse dada se é uma perspectiva positiva e se ela concorda com ela. Se não tem relevância do Olavo de Carvalho, não teria porque esses autores... Inclusive tem, pra quem não sabe, tem Porque ela tá fazendo esse vídeo, né? Não só isso, mas tem livros que estão sendo feitos lá fora que estão tratando exatamente do ponto do Miorim, que ele tá falando aí, como o porquê o Olavo é uma das figuras internacionais mais influentes no meio conservador atual, no mundo. Sim. Então, assim, e olha, esses pesquisadores, eles não acham que o Olavo de Carvalho é uma boa pessoa, né? Muito pelo contrário, eles acham que o Olavo de Carvalho é responsável por ser uma das maiores influências para o lado negativo da compreensão do conhecimento e para a questão social, seja lá como você queira chamar. Mas absolutamente nenhum desses homens teria homens ou mulheres, né? Porque tem que falar assim, já que a Bibi Baila ela não tem capacidade cognitiva de entender que eu tô falando numa generalidade, inclusive incluindo homens e mulheres, mas talvez minha fala seja extremamente machista, porque eu não incluí diretamente, então eu tô fazendo já esse adendo pra ela não ficar triste, porque se ela ficar triste, ela não vai conseguir me ouvir na moral, porque ela não consegue, apesar de ser uma cientista que tem PhD, ela precisa necessariamente ficar triste com a fala minha que ela acha que está atacando o gênero dela, porque o gênero dela é muito importante, afinal de contas, ela tem útero. Mas... Graças a Deus tu falou isso. Pensando no futuro, né, cara? Então, tratando dessa forma, nenhum desses autores, ou autoras, o que você acha, Baby Biles? Trataria o Olavo como uma pessoa sem relevância. Porque a partir do momento que você acredita que não tem relevância, não existe motivo de você estudar e, inclusive, dizer que é uma das principais influências no campo da direita no mundo inteiro, essa nova direita que surge, seja lá ser boa, seja lá ser reacionária, seja lá o que ela seja. Mas nenhuma dessas pessoas teria pachorra de dizer que não tem relevância. Porque seria burrice falar que não tem relevância. Só isso.